Glória a Deus, te salve nessa noite com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nessa noite o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Nessa noite estamos aqui para poder pregar uma palavra de salvação, uma palavra de vida eterna para nossas vidas. Que essa palavra possa ir de encontro ao seu coração, ao seu lar nessa noite, em nome de Jesus. Atos 26, versículo 20, a palavra do Senhor diz assim: anuncie a mensagem, primeiro em Damasco e depois em Jerusalém, em toda a região da Judeia e entre os não-judeus. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados, voltar para Deus e fazer coisas que mostrassem que estavam de fato arrependidos. Palavra do Senhor nessa noite. Aqui o apóstolo Paulo falando sobre a pregação do Evangelho, a mensagem de Cristo Jesus. E aqui ele vai dizer que ele pregou sobre o arrependimento. Eu dizia a todos que eles precisavam abandonar os seus pecados. Então a palavra do Senhor Paulo, ele anunciou aquele povo para que viesse se arrepender dos seus pecados, para que viesse abandonar os seus pecados. E a mensagem ela não mudou. Há uma necessidade de mudarmos, há uma necessidade de abandonar o pecado, há uma necessidade de ter uma mudança de vida. E essa mudança, meu querido, é através de Jesus Cristo, é através da palavra que salva, cura e liberta. De nada adianta viver nessa terra, no seu pecado, na iniquidade, na mentira, está indo à igreja e dizer que está servindo o Senhor, porque a palavra do Senhor nos chama a uma mudança, nos chama a mudança de caráter. E a palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Então quem nos liberta é essa verdade chamada Jesus Cristo. A palavra diz, Jesus ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém chega ao Pai a não ser através dele. Meu amado, Jesus, ele está voltando. E a nossa missão tem sido essa: anunciar a vinda de Jesus Cristo. Mesmo que muitos já não acreditam, mesmo que muitos já não dão crédito a essa palavra, mas a palavra do Senhor vai dizer: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga Jesus. Jesus Cristo é aquele que veio morrer pela humanidade. Jesus Cristo é aquele que veio se sacrificar pela humanidade. A palavra diz que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele entregou o seu Filho para morrer pelo homem. Então é Jesus Cristo o resgate, é Jesus Cristo quem muda, transforma e liberta o homem. A palavra do Senhor diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a palavra de Deus ela não mudou. A palavra de Deus continua sendo a mesma. O homem renunciar não é viver conforme as minhas vontades, não é viver conforme aquilo que eu penso que é certo ou não. O certo é a palavra de Deus. O certo é a palavra de Deus. O Verbo se fez carne, habitou no meio dos homens. Jesus ele já veio. Ele sofreu a morte de cruz, pingou até a última gota do seu sangue. Jesus é aquele que veio, a palavra diz,
que Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Sem Cristo Jesus, sem a morte e ressurreição de Jesus, não há remissão de pecado. Não tem como ser redimido o pecado do homem. A palavra diz que Jesus, ele pagou um alto preço. E o preço foi de sangue. O preço que Jesus pagou foi com a própria vida dele, para que nós possamos ter vida. Meu amado, essa terra vai sentir o juízo de Deus, porque o juízo de Deus virá sobre a humanidade. A ira de Deus virá sobre a humanidade. Mas Deus não é amor? Deus é amor. E Ele provou isso mais de 2000 anos atrás. Ele provou o seu amor enviando seu Filho para morrer pela humanidade. E ali Jesus, Ele diz: Pai, por que me abandonaste? Porque o Senhor, Jesus, estava morrendo pelo pecado do homem. Ele estava se sacrificando para que eu e você possamos ter vida. E vida é somente Jesus Cristo. Que você nessa noite pense na sua vida. A palavra diz que todos nós compareceremos perante ao tribunal de Cristo. E Cristo estará ali nesse grande dia. Não é para defender. Hoje Ele é advogado. Hoje Jesus é o advogado fiel para aquele que o busca, para aquele que o aceita, para aquele que o confessa. A palavra diz que aquele que confessa com a sua boca e crê no seu coração, é uma necessidade de crer, é uma necessidade de buscar, é uma necessidade de se entregar a Jesus Cristo. A palavra diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, mas que não ande segundo a carne, segundo as nossas vontades, mas a vontade do Senhor tem que ser sobre a nossa vida. É Jesus que nos ajuda a vencer. É Jesus que nos ajuda a lutar contra o pecado. É Jesus que nos ajuda a lutar. O Espírito Santo é quem nos convence quando nós erramos. Não estou falando de uma perfeição. Talvez nessa noite você até diz: eu quero ir para Jesus, mas eu sou falho, eu sou pecador. Venha para Jesus, porque todos somos pecadores. Mas nós só podemos ser redimidos, encontrar e ir até Jesus Cristo. Então, meu amado, não perca tempo. Procure o seu Jesus. A palavra diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Mas a palavra diz: abandone o homem mau, os seus caminhos, abandone a sua velha vida e seja transformado, seja renovado através da palavra de Deus. Porque todos nós, um dia, compareceremos perante ao Senhor. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que você possa entender: não há salvação sem Jesus Cristo. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Somente Ele salva, cura e liberta o homem. Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu oro mais uma vez. Te entrego o setor KNR em tuas mãos. Que vidas venham ser transformadas, libertas através da tua palavra, em nome de Jesus.